Você está assistindo o programa Pedro Filete. Está começando mais um programa Pedro Filete. Eu tenho a honra de estar aqui com um médico veterinário e meu pai, Eduardo Ribeiro Filete. Ele é um homem que não para nunca, que é difícil falar com ele, mas ele é um cara muito especial para mim na minha vida, então eu acho que não podia faltar ele aqui no meu programa. E muitas pessoas pediram nas minhas redes sociais, leva o seu pai lá, seu pai tem muitas coisas que eu quero perguntar para ele. E eu fiquei com isso na minha cabeça e quando dei um tempinho para ele, eu consegui agendar na agenda dele e ele está vindo aqui me dando esse prazer enorme de estar aqui. Vou ler as perguntas aqui dos telespectadores, do pessoal que segue o programa no Instagram e no Facebook. A Juliana Vaz, que ela faz veterinária, está perguntando em que ano você se formou e o que mudou daquele ano que você se formou para cá. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no programa do meu filho, né? Ele falou que tem pouco tempo, mas a gente fala todo dia, sai toda hora e tal, mas pouco tempo pela vida ocupada, né? Na rádio, TV, na clínica, que é a atividade principal, na faculdade, no curso de auxiliar de enfermagem, enfim, né? Mas é mais fácil você pedir uma coisa para quem faz 100 atividades por dia do que quem pedir para quem faz duas. Que você pedir para quem faz duas é 50% do tempo dela. E para quem faz 100 é apenas 1%, né? Então, na questão, eu formei em 87 na Federal Rural do Rio de Janeiro. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Naquela época não tinha tantos exames de laboratório como tem hoje, não tinha tantos exames, por exemplo, específicos, né? Quando eu vim para Santos, eu fiquei um ano nos Estados Unidos estudando lá. Quando eu voltei para minha terra natal, que é Santos, eu pus o primeiro raio-x. Ficou de 88 até 98, 2000, talvez, com 2000 não, até 98, ficou como sendo o único raio-x da cidade. A primeira ambulância que eu coloquei foi 10 anos a primeira ambulância, né? Salvo algum engano, 9 anos, 11 anos, mas assim, ficou muitos anos sozinho, né? Com o raio-x e tal. Então era muito, assim, não era muito exigido os exames. Lógico, o cachorro tinha uma fratura, tinha que bater um raio-x. Mas tirando isso, a gente não usava. Hoje tem ultrassom, tem raio-x digital, melhorou muito, né? Também com o crescimento, foram 30 anos, né? Então 30 anos uma profissão médica, ela em um ano que você para de estudar, você já fica defasado. Então a profissão mudou muito. Então de 87 para cá mudou muita coisa. Você vai pegar uma medicina veterinária bem mais fácil do que eu peguei naquele tempo, com mais exames, mas mais específica, com mais cobrança também. Para quem não sabe, eu faço medicina veterinária, então por isso que ele está falando que eu vou pegar a medicina veterinária um pouco modificada e eu tenho muitas expectativas, quero ajudar muitos animais aqui da Baixada Santista e do Brasil também, se Deus quiser. Ela perguntou também da importância do estágio, quando novo, na faculdade, a importância do estágio, e ela quer que você fale um pouco desse curso da clínica, que ela já ouviu falar muito, mas não sabe os detalhes. A importância do estágio é uma importante para tu ver a formação, né? Por exemplo, eu acho que tem que variar o número de profissionais, porque cada um tem um estilo de trabalho, cada um tem uma identidade, você vai pegar a sua identidade própria, né? Então, eu acho que a estágio é importante, né? Mas a teoria também é muito importante, porque a prática sem a teoria é apenas uma atividade de cego. E a teoria sem a prática é um verbalismo, né? Você verbaliza, mas você não consegue pegar uma veia, você não consegue posicionar um cachorro no raio-x, você não consegue comandar uma equipe. A importância da prática e a teoria, né? Junto. Não adianta ter um e não ter o outro. Não adianta ter um incompleto. Exatamente. Quando eu formei na Federal do Rio, eu alternava no meu curso, que eu fazia tanto estágio, que às vezes eu achava que eu estava muito mais prático que teórico. Isso não é muito bom, né? Às vezes você tem que ser bem teórico e também aprender a prática, porque a teoria você aprende através de livros, de estudo, e a prática você aprende no dia a dia, né? Lógico que a veterinária é uma profissão que tem umas peculiaridades, né? Você se forma, o cara te dá um diploma e fala, doutor, você é médico de cachorro, carneiro, tartaruga, elefante, urubu, né? Só que a injeção que você dá para um cachorro, ela pode matar um gato. A injeção que você dá para um urubu, você não pode dar para um passarinho porque ele não tem quantidade de sangue suficiente para tomar um injetável. Então, é muito complexo as diferenças e tal, mas você pega o seu diploma e você é médico de tudo, né? E as pessoas vão exigir que você seja médico de tudo. Na medicina, né? Vamos supor, o médico forma, ele fica 2, 3 anos fazendo residência, vai se sacrificar muito, trabalhar 100 horas por semana, né? Que é uma coisa bem complexa, pode calcular aí 100 horas por semana, tu tira
8 para tu dormir, não sobra mais nada, né? Sim. Então você vai trabalhar muito, R1, R2 e tal. Mas Só para quem gosta, né? Mesmo. Mas você vai ter uma especialidade. Você vai Sim. ser, ó, você é cardiologista, você é ortopedista. Nós temos que fazer tudo, né? E ainda ser muito psicólogo, muito complexo, né? Então, assim, a veterinária é uma profissão mesmo para quem gosta. Por isso que muitos formam e não exercem. Porque o dia a dia é muito complexo. Você tem que ter muita psicologia, você tem que saber muito como agir, porque são casos muito diferentes, estruturas muito diferentes, famílias muito diferentes, né? Você está falando disso, engraçado, que a próxima pergunta é do Edmiro Lopes. Ele está perguntando exatamente disso. Ele está falando se você considera que essa parte de lidar com sentimentos do dono do animal é como um médico veterinário, como se fosse um pouco psicólogo também. Ele tem que ser humano, né? Porque morre o cachorrinho, você tem que dar o apoio. Como é que é essa parte? É bem complexo. Uma vez eu com meu irmão, anos 90, né? 90, a gente era novo, não tinha nem barba na cara, porque meu filho tem um bigodinho, mas eu só tive barba quando a barba ficou branca, com 40 anos, né? Então nunca tive o prazer de ter um bigode, essas coisas assim, porque o meu bigode só ia aparecer bigode meio branco, meio tá, então só eu já dei uma sorte, né? Já dei uma sorte. Já me passou uma genética um pouquinho melhor. Acho que essa parte aí veio da mãe, entendeu? Essa parte veio da família da mãe. Mas o que acontece? Aí brincadeiras à parte, essa questão é uma questão muito complexa. Uma vez entrou um pastor alemão, 8 horas num sábado. Agora vamos pegar quem é um jovem hoje, tem mais de 30 anos que está trabalhando 8 horas num sábado. É difícil, mas é difícil, médico e tal. E a nossa clínica era 24 horas, né? Tanto que hoje os caras falam assim, pô, mas eu vou ter que trabalhar 6 horas por dia? Eu falei, ó, quando eu montei a primeira clínica em Santos, a primeira 24 horas era só eu. Era eu, Deus e meus funcionários, né, que ajudaram. Era das 8 às 8. Logicamente que no começo eu não tinha tanto cliente, aí tinha um sofazinho que eu dava uma dormida. Mas ao mesmo tempo eu estava comendo uma pizzazinha em casa lá, chegava, me ligava e eu voltava. Então ficou... Aí com 2 anos eu tinha emagrecido 5 quilos. Aí veio o Celso. Tanto que o Celso não foi para os Estados Unidos, para lugar nenhum. O Celso, para quem não sabe, quem está no programa é o irmão dele, que trabalha na clínica. Ele tem a clínica juntamente com a minha avó, a mãe dele, a dona Guadalupe, que está assistindo em casa agora. Mandar um abraço para ela, querida Guadalupe. Tá, a dona Guadalupe ela, como ela tem formação em enfermagem, ela tinha acabado de se aposentar, ela me ajudava no horário que das meio-dia às 2 e das 6 às 8, porque a legislação trabalhista não permite, né? Então, tinha uma secretária. Tá, o primeiro enfermeiro veterinário foi eu que coloquei. Não existia veterinário, assessor de veterinário. Não existia. Mas já existia nos Estados Unidos, em grandes clínicas em São Paulo e tal. Então, o primeiro cara que trabalhou auxiliando veterinário aqui em Santos, na Baixada, fui eu. Ninguém tinha esse tipo de serviço. Então, eu pus uma pessoa para me ajudar, segurar gato, segurar cachorro e tal. Aí, na hora do almoço, eu ficava eu e a minha mãe. Do meio-dia às 2, que era menos movimento. Sim. E das 6 às 8, que era chapado, ficava eu e minha mãe também. Porque ela fazia tudo. Então, minha mãe ficava na secretaria, ficava me ajudando, era meio complexo. Mas era outra época, né? Uma outra época. E depois, à noite, eu ainda voltava. Aí depois meu irmão veio, aí ficou nós dois, aí com 6 anos começou a pesar para nós dois. Quer dizer, já era pesado para nós dois, porque era de segunda a sábado, domingo eu ia de manhã e ele ia à tarde, então tu não tinha folga. Quando eu ia para congresso, eu ficava preocupado com meu irmão. 3 dias num congresso, eu ficava preocupado com meu irmão. Eu falei, pô, como é que ele vai ficar sozinho? Sim. Então chega uma época que a gente foi contratando mais gente, mais gente, e aí a coisa cresceu. Mas hoje o veterinário ele tem que trabalhar bem com clínica, bem com cirurgia, bem com radiologia e tal. Mas chegou um pastor alemão 8 horas da noite, ele foi atropelado no Canal 2. E o veterinário que devia ser das imediações, acho que nem tem mais essa clínica, ele não estava trabalhando. Aí a pessoa chegou lá com o animal, infelizmente o animal chegou morto, né? Era um cachorro muito bonito, uma fêmea e tal. E a mulher batia a cabeça na parede, né? E no consultório do meu irmão, ela e o marido, a mulher que mandava no marido. Aí o marido quietão lá e a mulher tal. E a mulher começou a falar, pô, aqui devia ser mais perto da minha casa, é um absurdo ser tão longe, né? Eu entrei e falei, calma senhora, a gente é aqui porque não tem rodinha clínica, né? Tem que ter calma, vamos com calma, tal. Aí, Aí a mulher saiu brava com a gente, é que não tinha Facebook, não tinha nada. Mesmo atendendo ela bem, mesmo atendendo tal, um negócio que você perdeu meia hora, não ganhou nada. Complicado, né? Por causa de um acidente, o cachorro já entra morto. Não, já entrou morto vezes... e tal. Na verdade, ela tinha que ficar reclamando com quem? Com o portão que abriu, com o cara que atropelou, com o trânsito que demorou, mas não com... Então, aí beleza. Aí depois de uns 2 dias, né, acho que ela tinha algum problema tal, ela ficou ligando pra gente, pra saber se realmente chegou morto, aquelas coisas. Aí a gente falou pra ela que sim, né, tal, tudo e beleza. Aí, depois de uns 2 meses, ela levou um cachorro lá pra gente cuidar e falou que teve que ir pra um psicólogo tal, e ficou chateada com a gente, que eram os únicos que estavam trabalhando naquele momento. Sim. Já aconteceu coisas semelhantes,
que eu cheguei lá e fiz o mesmo tratamento. Dei água com açúcar, com a minha pessoa, e a pessoa chegou e pagou um anúncio pago no jornal e falou assim, queria agradecer ao Eduardo, o Celso, a equipe da Filete pelo tratamento humanizado que nós demos. Essa área de saúde é complicada, né? Não fizemos nada. Sim, nós só fizemos a nossa obrigação de atender bem o ser humano, mas a pessoa hipervaloriza aquilo. E outra, ela já acha que o cara que atropelou, ela que rateou na porta, a falta de coleira, passa tudo a conta pra gente. Sim. Logicamente que tem gente mais normal do que anormal, né? Tem mais normal. Porque a pessoa que culpa um médico por ela não usar uma coleira, por um acidente de trânsito, a pessoa deve ter algum desvio, né? Mas a gente está cheio de pessoas com desvio, né? Sim. Então é complicado. A sociedade hoje em dia está complicada. Então você mexer com animais é bem complexo, né? Por exemplo, hoje nós atendemos um animal gratuitamente de manhã e... ligou um rapaz de uma ONG para mim pedindo, e eu marquei ontem 8h30. Ele chegou hoje 11h30, né? Para você ter uma ideia, como eu faço programa aqui a 1 hora, deve ser complicado o cara chegar às 11h30. Eu tinha 3 para atender na sala de espera, o meu pedreiro me chamando, um cara de imprensa para falar comigo e tal. Quer dizer, sem almoço, né? Por um erro de um animal gratuito de uma ONG. Mas se você deixa de atender, o cara fala, pô, foi lá, não atendeu, tal. Só que você tem que ter muita perspicácia. Então, muitas vezes você fica sem almoço, tal, porque você tem que ser o bonzinho para todo mundo e a gente quer manter a forma de ser bonzinho, de ser legal. Mas não é fácil. Custa muito almoço, custa muito a vida pessoal. Desafio diário, né? Desafio diário de organização, de honestidade, de estar todo dia trabalhando muito, né? É só para quem gosta, né? Por exemplo, eu até às vezes fico pensando assim, pô, meu filho vai fazer medicina veterinária sem eu nunca ter obrigado. Talvez é pelo entusiasmo. Eu tenho amigos meus que o filho também era vocacionado, mas ele chegava em casa reclamando do trabalho e tal, e às vezes o filho não vocacionou para a profissão. Eu, como sempre, chegava alegre, chegava falando bem, pegava os domingos e ficava fazendo artigo, a pessoa pega o exemplo da coisa. Então, acho que trabalhou sempre com o que gostou, eu sempre vi desde criança, e eu acho que passou esse exemplo para mim. Às vezes eu vou em congresso, é uma coisa meio assim de louco, né? Eu fiquei na China 15 dias com o Santos Futebol Clube, né? Sem ganhar nada, nunca quis ganhar do Santos. Eu fui para a China. Quando eu fiquei 15 dias na China, eu já estava ficando com tique, porque eu já queria operar, eu já acordava pensando que eu ia para o trabalho. Então é aquela rotina que você tem do trabalho diário. É lógico, descansar é bom, mas com 10 dias eu já estava com saudade da minha empresa. Eu já estava com saudade de voltar lá, já estava preocupado se estava tudo bem, entendeu? Então eu deixei todos os programas aqui gravados, deixei todas as cirurgias feitas, deixei todas lá na faculdade com reposição, só que a gente fica preocupado, é normal, porque você está acostumado com o trabalho, né? Rotina. Bem legal. Hoje estou aqui com o médico veterinário, meu pai Eduardo Filete. Nós já voltamos. Fiquem conosco. Estamos apresentando o programa Pedro Filete. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio PRECOM. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Voltamos a apresentar Programa Pedro Filetti. Estamos de volta, o programa Pedro Filetti está de volta aí. E hoje eu tenho a presença do meu pai, médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti. Vou agradecer ele novamente por estar aqui no nosso programa. E vamos continuar as perguntas. Sua pesquisa com os pombos e a importância para a Baixada Santista. O José Leão está perguntando aqui. Um abraço, José Leão. Essa pesquisa é uma pesquisa de 20 anos, né? Os Estados Unidos, a Europa, investe muito em pesquisa. Eu acho que ainda nós temos que investir mais em pesquisa, né? Como agora os moradores de rua vão ter uma pesquisa onde eles vêm, já estão descobrindo que muitas vêm de penitenciárias, por que eles estão vindo para Santos. Essa coisa, a pesquisa é muito importante para que a gente possa resolver os problemas da comunidade e tal. A questão dos pombos, veja bem, na verdade os pombos não pediram para estar aí, né? Então é uma ignorância muito grande, né? Quando as pessoas falam assim, pô, tem muito pombo, papapá. Ah, nós que construímos essa questão. Quando eu era moleque não tinha tanto pombo assim, tinha mais pardal. A questão dos pombos foi que nós acabamos com o gavião e com o falcão, acabando com a Mata Atlântica, uma parte dela, principalmente aqui na região, com a verticalização. E também você tem estruturas antigas, uma cidade que foi colonizada há muito tempo, tem o Centro Velho, tal, que tem umas estruturas que favorecem os pombos, né? E também nós temos o porto, que tem muitos grãos que são derramados. Então, o pombo tem alimentação, não tem predador, né? Tal. Mas se você pudesse conversar, se a gente fosse o Ed Murphy, o veterinário tem que ser um pouco, mas se a gente fosse o Ed Murphy no filme, que ele é médico veterinário, né? Que ele homenageia a nossa categoria, ele, se você fosse conversar com ele, com o pombo, ele ia falar assim, poxa, tem muito pombo, nós estamos pegando muita doença, o contato, as gripes, tem muita poluição, nós estamos morrendo antes de pigmentos de anttracose no pulmão. Para eles também não está bom, né? Para eles também não está bom. O pombo é monogâmico. Ele casa com a mesma, ele namora com a mesma mulher sempre. Ele só vai ter outra mulher na morte de um. Então o pombo não está preocupado, ele não vai para balada, ele não está preocupado com nada disso, certo? Então o pombo, ele tem alimentação fácil, ele cresce muito. E causa alguns problemas. Fezes ácidas, que é a fezes da ave, é a fezes com a urina junto, que sai pela cloaca. A ave não tem ânus, ela tem cloaca, que sai fezes e urina junto. E com isso as fezes são ácidas. Aí ela, vamos supor, se deixa um carro na rua, ela defeca, às vezes dá problema na tinta, o cara fica bravo, normal. Mas é um problema que nós temos que resolver. Como o pombo é protegido pelo IBAMA e ninguém da minha parte dos defensores dos animais defende matança, a gente nunca vai defender isso, ele é presidente pelo IBAMA. Você não pode, ninguém pode fazer nada contra ele, que é um crime ambiental. A única condição é você fazer um controle ecológico, através de anticoncepcionais. Mas, logicamente, que a gente também tem que ser um pouco inteligente, saber que se nós temos defasagem no Brasil na saúde, temos defasagem na educação, as roupas escolares que muitas cidades não chegam, cidades que alagam, cidades que não têm médicos. Quando a gente fala de controle de pombo, é uma utopia no Brasil, né? Com tantos problemas que talvez sejam mais importantes na frente, né? Mas eu acho que essas pesquisas vão ser um caminho para o futuro, para alguém, você ou algum amigo seu veterinário, biólogo, tal, quando chegar, não vai chegar do zero, porque eu comecei do zero, né? Sim. E também tem o mérito de você ganhar os prêmios fora, no Rio de Janeiro, tal, pelas pesquisas, mas também tem o ônus também. Tem o bônus e o ônus. O ônus é o cara chegar para mim na rua e falar, pô, ninguém resolve essa questão dos pombos. Falei, mas eu não sou gestor público, nunca fui candidato a vereador, nem síndico no meu prédio eu fui candidato. Eu sou médico veterinário e professor, é minha profissão. Vocês têm que cobrar de quem está no poder, tudo. E isso é uma coisa de âmbito federal, estadual, não é apenas um prefeito, né? Tem que ser uma região metropolitana, todo mundo trabalhar junto. Eu sempre me orgulhei muito de você, quando eu vim em casa e tal, o aspecto de doação de cachorro, e de ser muito humano com as pessoas. De falar com as pessoas, olhar no olho da pessoa, falar a verdade. Então, acho que isso foi exemplos bons que você passou para o seu filho. Eu queria mandar um abraço para pessoas que estão aqui no estúdio, minha mãe, o meu diretor de marketing, Kevin Lorenzetti, meu amigo Pedro Gava, que estão aqui no estúdio. Muito obrigado pela presença, eu me sinto honrado. Hoje eu estou aqui na responsabilidade. Meu pai está aqui, esse tanto de gente que eu adoro aqui na plateia, eu estou adorando estar aqui hoje com vocês. Bom, você se sente realizado como médico veterinário? Quais os seus projetos nessa área? Quem está perguntando é o Anderson Almeida da Vila Matias. Está mandando um abraço para você e está perguntando isso aí. Um abraço para ele. Veja bem, quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Então, tem que ser sempre sonhos, né? O projeto agora estou reformando toda a clínica, a parte interna do prédio antigo, que é o prédio que eu comecei há 30 anos, que foi uma inovação, que as pessoas atendiam em sala, em cozinha, e nós temos uma clínicazinha ali no Macuco, que metade era asfalto, metade era barro, né? Então fizemos uma clínica ali, né? Uma clínica bonitinha, mas hoje já é uma clínica que só tinha 2 estacionamentos e tal.
Então, nós conseguimos adquirir o terreno do lado lá, isso foi uma coisa que meu pai deixou pra gente, né? Porque a gente só tinha dinheiro para construir o prédio ou para o terreno, né? Então a gente vai construir um pet shop novo, né? Que hoje vai passar da administração da minha mãe para mim e do meu irmão, né? Porque ela já está com uma idade, ela vai ficar só de diretora técnica, assim, vai ficar só, não vai ter horário para ir chegar nem para sair. Vai mudar de setor, vai ficar na parte mais administrativa. Isso, vai ficar no setor de compras, que ela faz bem isso, legal. Que ela fica numa sala tranquila, porque ela sabe comprar bem isso e tal. Mas vamos tirá-la da administração do negócio, porque já está com 83 anos, já contribuiu demais, né? Sim. Já trabalhou 35 e mais 30 com a gente lá, né? Então, por exemplo, já trabalhou muito. Então, vamos tirar do administrativo, já está planejado, fazer um pet shop novo, porque hoje é a competitividade, né? Dividir em 6 vezes no cartão e tal. E as pessoas de mais idade, às vezes, elas não entendem esse mundo globalizado, porque é muito difícil você ter um entendimento, né? Muitas coisas você toma prejuízo, né? Sim. Então, você tem que tomar prejuízo em algumas coisas para ter lucro em outras, e você tem que ter uma coisa. E é muito difícil, né? Você comandar, por exemplo, tosadores, banhistas, porque é muito difícil. Como eu disse mesmo, um trabalho só para quem gosta, né? É difícil porque, por exemplo, as pessoas, aquilo é um filho para a pessoa, sim, né? Sim. Então você manda fazer uma tosa, mas que tosa é? Que número que é? Como é que fica? Tira o pelinho da orelha? Não tira o pelo da orelha? Então você tem muitos detalhes. Então você fazer uma coisa moderna, né? Porque lá se caracteriza no Boticão por ter todos os remédios. Tem uma farmácia enorme lá, né? Mas nós vamos aumentar o número de tosadores, de banho, tudo, que é uma área que, com a doença do meu pai de 1 ano e tal, a gente não conseguia administrar tudo, né? Clínica, hotel, loja, aulas, TV, rádio. Então foi uma parte que minha mãe ficou muito tempo em São Paulo, né? Então nós vamos dar uma reestruturada nesse setor, né? E estamos também reformando o hotel, fazendo uma reforma geral, né? Então hoje eu falo que eu sou professor, mestre de obra e veterinário, porque o que eu estou entendendo de obra é um absurdo, porque eu já fiz muitas obras na clínica. E apresentador de programa também. Sim, apresentador de programa. E pai. Tudo, um pouco de cada coisa, mas realmente obra toma muito tempo da gente, né? Planejamento, né? E um passarinho me contou aqui nos bastidores que você tem uma surpresa pro meu programa. E eu quero saber que surpresa é essa. Conta pra gente, doutor Eduardo Filete, que eu tenho a honra de receber aqui hoje na nossa casa. Aqui é uma casa do Santos, né? Para você esquematizar um sorteio aí para os seus telespectadores, né? Fazer um sorteio e dá para um telespectador. Aí você faz como você quiser. Vou fazer uma enquete, então, uma enquete. Eu vou postar, você que está vendo o programa, eu vou postar uma foto agora no Instagram e vou perguntar qual animalzinho que você mais gosta. Aí você responde lá, um desses vai ser sorteado e vai ganhar essa camisa, eu vou entregar na sua casa, na sua residência, a gente vai combinar direitinho, a produção vai combinar direitinho com vocês e vocês retirarem. Muito obrigado pelo presente. É uma camisa oficial, não foi eu ganhei do Santos não, eu comprei, né? Já para deixar bem claro, né? Não, legal. Pessoas, bonita, oficial, bonita, do Santos. Eu fico às vezes chateado quando eu vou no clube e de repente... Por exemplo, eu vejo muita gente que quer emprego e você toma posse como presidente, seja ele ABC, as pessoas já começam a falar mal. Eu fico muito triste com essa coisa que acontece no nosso clube, né? De, por exemplo, tudo é motivo de polêmica, tal, não completa nem 100 dias, você vê. O Pérez e o Rolo não são do meu grupo, tal, mas eu respeito, eu gosto do Pérez, gosto do Rolo, não tenho nada contra. Eu acho que eles têm que trabalhar, estão tentando trabalhar, então fica só notícia negativa, né? Acho que depois da eleição todo mundo é Santos, não é isso? A minha teoria é essa, eu entrei, depois eu fui eleito no conselho de 180 votos, eu fui com 106 votos como conselheiro ouvidor, voltei para a ouvidoria, é um trabalho que não ganha nada, só tem trabalho mesmo, em prol do clube. Então acho que eu peço para as pessoas que a gente tem que ter paz no clube, né? Pô, eles ganharam por 3 anos, vamos deixar ele trabalhar. Agora só notícia, o jogador vai ficar cego, tá mandando todo mundo embora, eu entendo, eu tenho amigos meus que foram mandados embora, mas o presidente tem a caneta na mão. Sim. Se ele vai indenizar e vai mandar embora, como o Zogaib falou, ele vai indenizar, vai mandar embora, é um direito dele, né? Nós votamos para ele, a maioria elegeu ele como presidente. Sim. Então se ele está tomando as atitudes, nós temos que entender que isso é melhor para o clube. Só o tempo dirá, mas agora todo mundo quer dar pitaco, né? Então eu acho que isso é muito ruim para a cidade e para o clube também. Sim, legal, mas é legal que você trabalha no Santos, né? Faz tempo já que você está lá no Santos, eu sempre te vejo lá, a gente vai a todos os jogos, a maioria dos jogos, a gente foi em São Paulo, jogo já fora do Brasil. Acho que time do coração é um negócio legal, né, pra gente levar pra vida inteira. Sim, a gente foi muitos jogos juntos, né, final da Libertadores, que o Santos foi campeão, né. Neymar fazendo gol. Fomos semifinal final da Libertadores, que o Santos perdeu pro Boca Juniors em 2003, fomos na final que nós fomos campeão, 11, que nós somos campeões da Libertadores, Paulista, né? A gente foi Eu fui pro Japão, sim, tudo com verba própria, nunca quis ir com verba do clube e tal, tudo com verba própria, fomos lá, então é bacana. Mas acho que o futebol também tem que
melhorar a parte de consciência, diminuir a violência, fazer mais promoções com criança, com jogo que vai jogar time reserva, criança e mulher não pagam, para que a gente possa aumentar a torcida, porque às vezes você vai num jogo, time reserva, e não tem promoção, isso é ruim para a imagem do clube. Então eu acho que o marketing do clube tem que funcionar também, né? Sim. Para que a gente possa ter um Santos mais atuante e com mais promoções para a gente abranger maior número de torcedores. A Suzana está me perguntando qual é o maior desafio da profissão, medicina veterinária. Eu sei que tem muitos, você deve passar milhares de coisas dia a dia, eu vi um pouco, já que eu faço estágio lá nas minhas férias, eu acompanhei um pouco, mas qual é o maior desafio da profissão? O maior desafio da profissão é você não ter horário, você entendeu? Você saber que você vai entrar cedo lá e não sabe a hora que você vai sair. O veterinário é um pouco pediatra também, né? É, mas as pessoas não entendem. Por exemplo, se você me perguntar qual o casamento que eu fui, que eu cheguei na missa, e eu vou todo domingo na igreja, sim, eu falo para você que faz 10 anos que eu não vou em nenhum, que eu não fui em nenhum casamento na igreja. Eu acho bonito. Eu acho bonito a noiva entrando, tal, eu acho uma coisa bacana, né, que marca. Eu só fui nas festas, levei presente e fui nas festas, sim, mas não fui na missa, porque eu não conseguia nunca sair 7 horas, 7h30. Então eu acho assim, o maior desafio que você tem é você, lógico que você tem que gostar, mas é você não ter horário. Você sabe que eu vou chegar agora lá tal hora e que não sei que horas que eu vou sair. Esse é o maior desafio, porque você tem filho, você tem uma vida social, você tem compromissos, tal, né? Eu ainda dei só de ter meu irmão lá, que às vezes você pode, né? Mas assim, o maior desafio é isso, além de você ter que liderar uma equipe, de você ter que mexer com o ser humano, com o animal, né? Duas coisas sempre, né? E também você ter que, de uma certa maneira, não ter horário para... E as pessoas que te circundam têm que entender que você não tem um horário certo para você chegar. Isso é desafio de todo médico, eu acho, né? É importante, né? O médico tem que estar em cima de tudo, né? Tu tem o pediatra. Tu vai lá e tu sabe que se ele tem hora para sair, não tem. Se tiver emergência, ele vai ficar lá, vai operar, né? Sim, sim. Então é meio complexo. Eu vou pedir para que você abra essa camisa de novo. Abra de novo para mim falar de novo do sorteio. Qual o seu animalzinho preferido? Olá, Kevin. Vocês comentam. O melhor do século nas Américas. Kevin, que é corintiano. Quem que deu essa camisa? Foi a linda. FIFA que deu esse título, né? Foi a FIFA. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Eu tive o prazer de ter você em casa me assistindo. E meu pai, o médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti, essas pessoas maravilhosas que estão aqui no estúdio me assistindo. Obrigado pela sua audiência. E fique com a programação da TV Com. Você acabou de assistir o programa Pedro Filetti.